Boa noite a todos. Que delícia ver vocês chegando. Vão chegando, podem abrir aí câmera, microfone. Não se preocupem quem estiver de pijama. É uma troca especial. Essa noite a gente vai trazer a pauta figurino, noite de lançamento aqui de um programa especial. E eu vou trazer para vocês também muitas novidades desse programa. Mas antes, eu quero que vocês mentalizem, memorizem aí quem é a professora, quem é a palestrante, quem vai ser a mentora nesse tema de vocês. Verônica Giuliani iniciou sua carreira como figurinista lá em 99, no cinema independente e na publicidade. Assinou o seu primeiro longa-metragem, que foi o Castelo Rá-Tim-Bum. Quem não se lembra? Gente, eu amo foi uma coisa que marcou muito a minha infância. Desde então, vários filmes na TV, na Globo, algumas novelas, também peças de teatro. Tem um longa em parceria com o diretor teatral Felipe Hirsch e os diretores de arte Daniela Tomás e Felipe Tassara. Nos espetáculos Avenida Dropsy, Entrevista Sentimental, Do Vampiro, Tragédia Latino-Americano, é muito case. E quando a gente fala hoje de figurino, em era e tempos de Netflix, vocês sabem o quanto essa profissão fez deu um salto enorme. Não é mais só televisão e teatro ou os longas. A gente tem muita oportunidade no mercado em tempos que os vídeos são uma ferramenta preciosa e os figurinos e, respectivamente, figurinistas voltam em cena como o grande destaque para um projeto. Eu quero aproveitar e também dar boa noite para a querida Verônica, que já está aqui conectados com a gente, lembrar que as perguntas que vocês fizeram lá no nosso grupo durante essa semana de conteúdo, nós vamos trazer aqui. E qual é a nossa especial missão? É conectar com vocês. Portanto, networking nessa plataforma é fundamental. Prepare-se para você viver um curso onde vamos explorar essa troca o tempo todo, juntamente com conteúdo exclusivo preparado com a Verônica e o Fashion Meet. Os fundamentos do mercado, as técnicas, insights, estratégias que vão fazer de vocês, participantes desse movimento com a gente educacional, um marco na carreira de vocês. Eu já vou aproveitar e dar spoiler. Vocês todos que estão aqui conosco, que são mais de 80 vidas, vão ganhar descontão, óbvio, além de um super conteúdo preparado aqui. Verônica, boa noite, vem compartilhando a sua tela com a gente. Vamos já iniciando esse conteúdo, porque está massa. Eu tive a oportunidade de estar dando uma lida, eu sei que vocês vão amar. Vamos já compartilhando a tela aqui, Vê, pode entrar já aqui no seu compartilhamento, tá? E, pessoal, uma outra coisa que é muito importante, durante a ministração, durante a apresentação, se você quer abrir o seu microfone e fazer uma pergunta, traga. Já começamos o esquenta desse pré-aula agora, tá? Vou aqui, então, deixar a chamada para vocês, para quem tiver aí preocupado com questão de agenda, todos os nossos programas eles acontecem através do Zoom, mas eles são gravados. Se eventualmente vocês tiverem alguma necessidade de assistir a aula depois ou rever a aula, o conteúdo, esse link segue para vocês. Boa noite, querida. Oi, boa noite, Dani. Estou super feliz. Já queria começar já da aula, falar sobre um monte de coisa. Boa noite. Eu vou começar a compartilhar e dar um spoiler ou explicar qual é a minha intenção desse curso, né? Vou começar a compartilhar aqui a tela. Pode compartilhar, eu já vou te confirmando aqui assim que compartilhar que tiver tudo certo. Tá, peraí.
Vou aproveitando enquanto você compartilha. Isso, já está abrindo aqui. Pessoal, o curso vai acontecer 17, 19, 24 e 26 de maio, tá? Eu sei que a gente está aqui com quase 100 pessoas, mas as vagas são super limitadas. A gente trabalha com turmas de até 35 pessoas. Portanto, não quero disputa. Você vai receber um descontão hoje. Depois desse conteúdo final, eu trago isso para vocês. E toda a nossa equipe de atendimento está no suporte, no WhatsApp e no direct para atendê-los no término. Querida, a palavra é sua. Pode seguir. Tá compartilhado aqui? Iniciou aqui? Sim, super compartilhada. Primeiro, eu vou me apresentar rapidamente, né? Faz mais ou 30 anos que eu faço figurino. Eu comecei a fazer figurino de uma maneira não formal, né? Fui fazer curso de figurino depois de um tempo que eu já trabalhei com figurino. Meu primeiro contato com figurino foi quando eu trabalhei nos anos 80 e 90 como modelo, depois como apresentadora da TV Cultura, e isso fez com que eu tivesse uma oportunidade de lidar e vestir roupas, né? E é com isso que a gente lida. Por que eu montei esse curso e tenho vontade de dar um curso e desenhei um curso especial para o Fashion Meeting, né? A primeira coisa foi que, como eu trabalhei há muito tempo, eu já formei várias pessoas, né, trabalhando comigo que viraram figurinistas. E é muito importante que as pessoas tenham um contato, escolhendo essa profissão ou não, né, e ter um contato sobre como é essa profissão, quais são os veículos que a gente precisa, porque fazer cinema, né? Você precisa entender de roupa, precisa entender de moda, mas também precisa entender de dramaturgia, de roteiro e das técnicas que nós precisamos para executar um filme. O que eu fiz de especial é começar a contar qual é a relação do figurino e da moda. Então, agora esse figurino vai concorrer ao Oscar, né? E a Prada confeccionou alguns desses vestidos desse The USA versus Billie Holiday. Eu indico, todo mundo deve ver, e foi a Prada que fez essa reprodução desses figurinos. Mas quem foi o figurinista que coordena o trabalho inteiro foi Pablo Niedo. Então, a Prada confeccionou uma dessas roupas, mas o Pablo Niedo que fez o desenho do figurino como um todo. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Qual é o trabalho do figurinista dentro de um filme, dentro de uma peça de teatro? São técnicas diferentes, né? E que coordena esse trabalho. Mas, antes de qualquer coisa, vou mostrar um pouco qual é a relação da moda com o figurino, quais são suas semelhanças e suas diferenças, né? E como já teve essas participações de estilistas. Aqui um outro estilista, o Armani, eu estou dando um exemplo, o Armani fez vários figurinos e vários ternos, a Sandy Powell é uma figurinista incrível, mas foi o Armani que confeccionou os ternos do Leonardo DiCaprio, por exemplo, é uma curiosidade. E a Sandy Powell fez todo, se vocês verem aqui a foto do meio, tem toda uma figuração em volta e como é que um figurinista monta, independentemente de um estilista participar desse trabalho, né? Aqui é Jean Paul Gaultier, é um spoiler, eu vou falar um pouco mais sobre o Jean Paul Gaultier, que teve participações em filmes do Almodóvar, como Kika, o Avesso da Sua Pele, do Almodóvar, mas esse ele desenhou o figurino inteiro. Achei até um desenho aqui para mostrar para vocês, e a execução do lado, onde está o Jean Paul Gaultier.
e ele fez todo esse desenho. Então, é um lugar onde o estilista e o figurino, né, ele trabalha como figurinista. Nesse caso, o Jean-Paul Gaultier fez praticamente todos os desenhos desse figurino. Aqui é um dos mais famosos e uma das grandes transformações, que foi a junção da Edith Head, que é uma das maiores e mais premiadas figurinistas de Hollywood. Ela ganhou 8 Oscars e ela... Ai, como é o nome daquele... Os Incríveis... sabe aquele personagem daquela mulher do Oclão, assim? Eles se inspiraram nela. Ela é uma grande figurinista, mas o Givenchy, e foi muito importante, o Givenchy, nesse Cinderela em Paris, foi ele que fez todos esses figurinos para Audrey Hepburn, e ele acompanhou a Audrey Hepburn durante a vida dela inteira. Outra coisa que eu quero contar para vocês eu vou falar do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu não fiz a série. Quem fez a série do Castelo Rá-Tim-Bum foi o Gardim, que é um figurinista excelente. Eu fiz o filme do Castelo Rá-Tim-Bum. Passou uma moto aqui. Eu fiz o figurino do filme do Castelo Rá-Tim-Bum, mas foi um trabalho intenso de pesquisa. E como que a gente, aonde a gente pega as referências, né? Onde estão as referências da Morgana, por exemplo, que é a Arte Nouveau? Como foi um trabalho inspirado em bruxos? Primeiro que assim, o Karl Hamburger, que dirigiu a série da TV Cultura, e quando ele quis fazer o filme, ele quis fazer de uma maneira fantástica ainda, mas um pouco mais realista, o filme. Então, os personagens tinham 300 anos e aonde eles escolhiam o seu estilo? Então, um dos caminhos foi a Arte Nouveau. Então, da onde a gente partiu, né, de juntando algumas... Aqui é um resumo das referências para... Eita, peraí que travou aqui. Aqui também volto, é uma pesquisa das formas da época, né? E depois a gente começa a desenvolver os desenhos. Aqui volto, uma nova Morgana. Como a Morgana já vivia dentro de uma história, ela poderia trocar um pouco de roupa, né? E viver dentro de um outro contexto que é um filme. Aqui é a Los Angeles, que é a antagonista, e aí a minha inspiração foi no Thierry Mugler, que é um estilista que fez muito sucesso nos anos 80 e anos 90, e quem fez foi a Marieta Severo. Foi a Rosi Campos que faz a Morgana, né? A Marieta Severo não faz parte da série. Aqui é o desenvolvimento dos desenhos. O Nino, um novo Nino, que eles já queriam, como tinha que ser mais realista, ser uma criança. E aqui é o resultado do trabalho. Esse trabalho foi o primeiro figurino que eu assinei sozinha, não sendo mais assistente. Com 28 anos, depois que eu já tinha feito publicidade, um monte de trabalhos, eu fiz a SMOD. Acho muito importante nós nos formarmos e ter uma bagagem, mesmo de curso de moda, especialização em figurino, para que você tenha
ferramentas para executar seu trabalho muito bem, da melhor maneira possível. E aqui é o resultado. Ó, vou voltar, né? O que foi o desenho e aqui é o resultado do trabalho. Então, a vontade de eu mostrar para vocês, dentro da minha experiência, é como é o meu processo, né? E como é que você realiza o trabalho, né? Aqui já é dentro do desenho. A Rosângela fala, Dani. Eu vou aproveitar e entrar com uma pergunta que é super pertinente nesse momento da sua pauta. A Laila, é Laila ou Laila, não sei, mas ela está conectada aqui. Ela tem uma dúvida que ela é uma pessoa que ela tem a formação em moda, e você acabou de falar que isso é importante. E ela queria saber como que ela consegue ter uma oportunidade de trabalhar no mercado de figurino. Hoje, ela trabalha de uma forma autônoma, ela atende diretamente no ateliê dela, mas ela queria uma oportunidade no setor audiovisual. Como que você enxerga esse caminho para quem quer construir mesmo um figurino? Eu acho que o caminho é como eu comecei, de baixo. Tem que ser terceira assistente, porque existe uma diferença entre você fazer moda e você fazer figurino. Eu acho que a moda, ela te ensina a fazer uma faculdade de moda e que me ensinou foi desenhar, organizar um processo, ter um contato com a cultura de moda, mas o raciocínio do figurino é completamente diferente. Porque, primeiro, que o figurino, nem sempre as pessoas que se vestem, elas são fashion, elas são modernas. Às vezes você. Agora eu estou falando sobre um figurino fantástico. A minha vontade no curso também é falar sobre Três Terezas, que é uma série pequena que eu fiz e que é completamente realista. É a história de três mulheres, onde o raciocínio é completamente diferente. A cultura de moda, ela é sempre importante, mas a moda, você tem que desenhar uma roupa que ela vai ser vendida, né? Sem problema nenhum. O figurino, você conta uma história, você tira do roteiro né? Você conta a história que o roteiro te dá. Então, o figurinista, ele sempre está vinculado à vontade do roteiro e do diretor de arte e do fotógrafo. Então, eu vou contar assim, olha essa imagem, tudo isso, aonde está a luz? No vestido vermelho da Rosângela, o Vitor está mais apagado, o cenário está mais escuro. Você monta frame por frame. É um outro raciocínio. E você está sempre ligado a você fazer a vontade de um roteiro. A Maria Moutinho, então, pergunta se está certo o raciocínio dela. Então, é completamente possível exercer a função de figurinista, estudar para isso, sem ter uma formação em moda. Por exemplo, ela faz artes visuais e ela quer se especializar em figurino. Não tendo a formação de moda, ela consegue? Você acha que é o caminho? Sim e não. Deixa eu só... A maioria da equipe é do pessoal. Sim e não, porque o que acontece, o que eu quero mostrar no curso é que a gente sempre parte de uma criação por um roteiro. Roteiro é o nosso guia. Então, nesse caso que eu estou contando, é um filme que foi feito em cima de uma história aonde a Rosângela era antagonista da Morgana e que ela tem uma evolução dentro da história dela. Eu não mostrei a evolução aqui, vou contar no curso como é uma evolução dramática de um personagem, aonde ela começou sem força e da onde ela adquire a força.
Então, você tem que contar essa história. E existe algumas técnicas que eu vou dar um workshop, eu vou dar uma introdução, né? Uhum. Como é que você se organiza em criação, organização, de continuidade, porque a gente nunca vai. Quando a gente termina a criação, a gente começa a execução de um filme, né? Como você faz uma prova de roupa, são coisas diferentes da moda. E Maravilhoso. Então, o pessoal aqui do cinema, do audiovisual que está perguntando se faz sentido, faz super sentido. O roteiro vocês vão ter mais fácil ainda do que o pessoal da moda o acesso a interpretar um roteiro. Então, faz super sentido. Vou deixar a Verônica seguir com a apresentação, daí eu volto de novo com as eu perguntas. parei aqui, ó, Rosângela, de novo, com a lente vermelha, Marieta Severo linda, maravilhosa. E assim, como a moda mais o figurino, existe assim, a moda você veste um modelo, né? Você vai fazer um desfile, você sempre veste um modelo, você faz uma roupa, da maioria das vezes, 38, 36, né? Depois você faz a sua ampliação. A minha faculdade de moda serviu para isso. É que, como eu já trabalhava com figurino, foi importante fazer a moda porque você tem tecnologia têxtil, você tem que aprender a desenhar, como você apresenta um trabalho. Na verdade, eu juntei uma coisa com a outra e eu tive a sorte que meu último ano o professor fez costume, ele deixou com que eu fizesse a minha apresentação sendo de figurino. Mas vamos lá. O figurino, além, você veste um corpo de um ator. E nem sempre o ator tem um corpo que é um corpo feito como é a moda, que você veste uma modelo. Claro, depois que você faz o seu desfile, aí você vê qual é o público que você queira vestir. O figurino ele faz individualmente e essa criação ela é conjunta. Ela é conjunta com eu pego o roteiro, leio o roteiro, converso com o diretor de arte que vai fazer a junção do figurino com o cenário, com o fotógrafo, e a criação parte de várias pessoas juntas. Então, o porquê, volto a falar, o porquê que para mim é tão importante aproveitar a pandemia e querer passar essa informação para vocês, porque é um trabalho de equipe. Quando a gente tem uma equipe de figurino, todo mundo é importante na equipe. Aqui é o Coisa Mais Linda, por exemplo, né? Da onde se parte uma referência de uma praia do Rio de Janeiro, de época, e essa é uma imagem de fim dos anos 50, aonde você vai tendo um olhar minucioso para cada imagem e saber também como essa imagem é colorida ou não. Eu acho que o figurino, a gente parte de uma investigação da época que a gente faz, do momento que a gente vive, né? Aqui, por exemplo, eu peguei claro que aqui é um spoiler, né? Eu peguei, por exemplo, capas de discos da época, né? Para começar a criar os personagens, né? Que seja a Adélia, né? Qual é a identidade visual que tinha na época para a gente começar a definir? E isso é uma parte da criação. A outra parte é quais são os volumes da época. E disso gera um desenho. Aqui eu peguei os dos biquínis, né? Não vou mostrar tudo. Aqui também a identidade da época, que era da Bossa Nova. Aqui é uma passagem rápida. Aqui é o Coisa Mais Linda 2, que já é a Malu transformada.
Os croquis, ó, 2019. Aí, o que eu quero falar no curso é assim, é importante você saber desenhar? Acho que é. Olha, gente, estou fazendo uma pesquisa. Quem será o melhor professor de croquis? Vou passar para vocês, vou passar para o Fashion Meeting, porque isso vai ser um curso maravilhoso. Eu posso ensinar uns truques. Eu vou ensinar uns truques de como você pega a mesa de luz, como você pega um papel, porque eu não sou uma grande desenhista. Mas como você faz um projeto, né, Adélia, da onde você começa a procurar essas referências, e eu acho que as referências têm que ter identidade com os atores que vão fazer, aqui é o desenho e aqui é a execução. Então, existe um processo dentro dessa história, e é isso que eu quero contar para vocês. Aqui entrou uma pergunta bem legal, que é da Júlia Conte. A produção, ela parte do zero na confecção dessa peça, ou eventualmente ela pode ser produzida em brechós ou em acervos, mesmo do figurinista, ou tem que se criar uma roupa do zero para um personagem? Você fazer uns anos 60, faz uma conta ao contrário. Se a gente está em 2020, a gente tem uma roupa de 60 anos. Então, primeiro, claro, a gente vai pegar em brechó, a gente vai pegar em acervo de pessoas que já fizeram filmes, inclusive para figuração. Por exemplo, no Coisa Mais Linda, a gente vestiu mais de 4.000 pessoas. Então, faz a conta de quantos looks, se um look a gente tem 3 peças, né? Sapato, blusa, brinco, no mínimo. Então, faz a conta, 3.000, 4.000 vezes 3. São 15.000 peças, por isso que a gente precisa ter uma equipe grande e por isso que a gente precisa ter gente que saiba gostar de roupa vintage e cuidar dessas roupas. Agora, tudo isso que vocês estão vendo, eu fiz uma reprodução. E é isso que eu quero contar para vocês. E eu fiz reprodução em cima de roupas de brechó, de roupas feitas. Qual é o raciocínio que a gente tem que ter para montar um personagem e fazer? E no tempo que a gente tem e com o dinheiro que a gente tem, né? Então, a gente tem tudo. A gente usa brechó, desenho, confecção, e a gente vive também algumas peças, como a gente está no ano 2020, 2021, e as épocas viraram moda. Por exemplo, quando eu fiz o Coisa Mais Linda 1, eu tive a sorte que os anos 60 tinham nas lojas algumas coisas que eram reprodução dos anos 60. Então, eu também peguei alguns shorts, alguns tops e fiz uma mistura. Mas eu confeccionei muito. Por exemplo, calça cigarrete, cintura alta. Eu tive que confeccionar mais de 20 calças. Não só para as protagonistas, mas roupas muito usadas não tem nem em acervo, nem em brechó. Porque nos brechós só sobram as roupas de festa. Então, Coisa Mais Linda, ele foi recriado. E o figurino, e nem sempre o que tem nos brechós é o que serve nas atrizes. E nem sempre uma roupa de 60 anos, que é de um estilista conhecido, por exemplo, Hugo Castellana e alguns Denner, você aluga essa roupa e reproduz essa roupa e entende qual é o raciocínio. Isso que eu quero contar. O meu segredo, sei lá, não é segredo, coisa mais linda, mas que eu acho que não é um segredo que eu quero mostrar e ensinar. É como ver uma roupa dos anos 60 do avesso e tentar reproduzir
além de reproduzir, é sintetizar qual foi o movimento da época. Então, como você saiu do baby look, que era dos anos 50, e foi entrando nos anos 60. Esse foi o grande desafio do Coisa Mais Linda. E aí aonde é o movimento dramático de um personagem como a Malu, que a Maria Casa Deval começa sendo a menina tradicional de São Paulo que vai para o Rio de Janeiro e como ela se transforma. Então, um figurino também é uma coisa, o personagem se transforma, né? E como você faz uma decupagem do roteiro, lê esse roteiro e conta essa história. Às vezes, um personagem tem uma cena triste que ele não pode estar muito bem vestido. E, além de tudo isso, a gente não monta looks só. A gente conta uma história. Eu vou interromper para vocês me verem. Pode, claro. Mas eu acho que a grande diferença da moda e do figurino é que o figurino conta uma história. E que existem técnicas, né, do cinema que a gente precisa fazer. Por exemplo, existe uma questão do DRT, né, que o DRT você só tem ou com experiência de trabalho, né, fazendo estágio ou fazendo assistência, mas você precisa ter faculdade de cinema. Mas aí eu cheguei uma hora e falei, mas não me interessa quem faz cinema se não sabe nem ler como se lava uma roupa. Então, Dani, imagina, a gente trabalha com roupa vintage, no caso do Coisa Mais Linda. Eu posso fazer também um figurino super... Acabei de fazer um figurino super realista. É um outro olhar que você tem. Aí já começa, né? Já fico animada, já vou contando um monte de coisa. Eu vou aproveitar e seguir, então, aqui com mais algumas perguntas. Mas, assim, Pessoal, eu sei que tem muita gente lá no grupo de WhatsApp e muita gente aqui hoje perguntando como eu tenho uma oportunidade de ingressar. Muitas pessoas da moda, muitas pessoas do cinema, muitas pessoas apaixonadas por figurino e querem ter uma percepção disso. Eu, obviamente, indico um primeiro grau, vocês entrarem no curso, realizarem esse curso. Vocês vão começar a gerar também networking, mas eu tenho certeza que a Verônica vai complementar agora a fala falando. Antes de vocês serem um figurinista, vocês têm que ser um terceiro assistente, ou até o produtor que carrega a sacola e vai fazer um apoio do apoio, não é? Para você começar a se cruzar ali com o time. Não, primeiro que é assim, a vida do figurinista não é glamurosa. Eu quase quis colocar a foto do meu curso, eu no caminhão. Você tem que saber organizar caminhão, montar figuração. Eu vou falar sobre figuração, porque eu acho que muitas pessoas começam a fazer equipe extra e vestindo figuração. Vestir figuração e fazer figuração parece fácil, mas não é. E vou mostrar para vocês como a figuração é importante. E eu acho que, volto, eu não estou fazendo um curso. A pandemia veio porque eu já estava fazendo tanto trabalho. Era um sonho para mim dar um curso. Por quê? Se você conhece uma pessoa que se formou de moda ou tem algum conhecimento, mas tem uma visão e começa a despertar um olhar do que é o cinema, e é o que eu mais quero mostrar, ensinar através dos trabalhos que eu faço e que eu fiz, né? E algumas técnicas de decupagem, continuidade. Eu acho que é um workshop, são 4 aulas,
eu que pedi para ser 4 aulas, para ser viável, para ter mais gente podendo fazer o curso e o curso ser financeiramente mais viável, porque a gente podia fazer um curso de 10 aulas, né? A minha vontade é fazer uma introdução, mas dentro dessa introdução já dá para ter um conhecimento do que é o trabalho. Gente. E é outra coisa quando eles forem procurar uma oportunidade para ser lá o terceiro assistente ou para fazer um pré-apoio até um assistente, vocês terem essa base, esse certificado também, essa introdução aqui, ainda mais com a professora, gente, é chegar com assinatura, é chegar com chancela. Eu falo isso porque assim, são assim, vários cases, o portfólio dela é extremamente rico, é uma imersão profunda, como ela falou, os macetes do mercado, é muito difícil alguém compartilhar. E quem só compartilha aqueles que já estão muito seguros na sua profissão e sabem que para ele essa troca também é muito especial. Então, eu vou aproveitar, a gente está falando de uma noite de lançamento, eu já recebi aqui da nossa equipe falando, Dani, pode falar para eles o conteúdo programático. Ok, eu vou compartilhar esse conteúdo programático com vocês. Então, as aulas são 17, 19, 24 e 26 de maio. Intensivão, 2 horas por dia, das 19h30 às 21h30, 8 horas. Dani, quanto custa? Nós somos mais de 100 aqui, a gente não pode absorver uma turma grande. Pode ser que, dependendo do número de inscritos, a gente vai ter que abrir uma segunda turma. Sem data agora, tá, gente? Hoje a gente não pode atender, as nossas classes são bem intimistas, porque essa troca de pergunta, abre o microfone, interrompe, é direto, né, Verô? Não, e a gente pode fazer uma pós, sabe? Ai, gente, já tenho vontade de falar um monte de coisa. Mas segura! Eu acho que o curso e por que eu volto a falar, ou por que eu estou aqui aproveitando tudo isso? Porque senão eu ia estar filmando aqui, É importante que uma pessoa que queira começar a fazer figurino saiba primeiro o olhar. Se você tem um curta que você começa a fazer, qual é o olhar que você tem que ter? Se você vai ser um assistente, sabe, uma pessoa que vai fazer uma diária de vestir as pessoas, qual é o olhar que você tem que ter para a figuração? A minha vontade é que várias pessoas comecem, quando eu chamo para trabalhar, eu tenho que começar a explicar do zero. Aqui já dá para ter uma noção, inclusive para saber se vocês querem fazer figurino ou não. Eu vou trazer pergunta. Figurino não tem glamour, tem labuta. Eu acho que talvez a moda seja mais glamurosa, sei lá. Tudo tem muito trabalho, gente. Roupa tem muito trabalho, gente tem muito trabalho. Desculpe, Dani. Imagina. Luna, tá aqui, Gabi. Sobre o Coisa Mais Linda, anos 60 ou anos rebeldes. Foi muito importante em todos os anos. Quando começou os estudos sobre o que estava acontecendo naquela época, naquela história da moda indumentária, quando? Quanto tempo antes? Acho que é isso que ela quer saber. Seu estudo demora quanto tempo até você chegar na execução? 4 semanas. Pelo menos 4 semanas. Você precisa, no mínimo, a segunda temporada, tanto que eu desenhei mais na segunda temporada do que na primeira. Na primeira, eu fiz uma atitude radical. Eu sempre uso isso. Atitude radical. Gente, eu sempre falo, atitude radical. Na primeira, eu tive menos tempo. Mas, no mínimo, você precisa de 4 semanas
no mínimo, não, 4 semanas de pesquisa e mais, no mínimo, 4 semanas de produção. Só para vocês pensarem uma coisa, tem que ser de 4 a 6. Por quê? Você precisa fazer as provas de roupa pelo menos 2 semanas antes de começar o trabalho. E o coisa mais linda, algumas roupas, a roupa do final, assim, eu sabia o desenho, mas eu não tinha tempo de executar, porque eram muitas roupas. E não tinha tempo de provar tudo isso. Então a gente foi filmando e executando. Porque a Netflix, no caso da Netflix, a gente tem que pegar as roupas icônicas para fazer o visagismo inteiro, né? Figurino, maquiagem, qual é o look de cada atriz. Mas eu acho que cada atriz tinha mais de 40 trocas de roupa. Se você somar 40 vezes 4, são 160 trocas, que no mínimo tem 3 itens. Pá. É trabalho, é trabalho intensivo. A gente tem muitas pessoas conectadas de todo lugar do Brasil aqui. E muitas querem saber sobre portfólio. Quando a pessoa ela é um assistente ou assistente do assistente, ela ainda não é o figurinista, aquilo pode entrar como portfólio para ela, quando ela teve uma oportunidade de trabalhar como equipe, ela pode constar aquilo no currículo dela e as imagens serem usadas como portfólio? Eu acho que a questão da imagem é uma questão que é minha e de todo mundo. Todos os direitos de imagem são da Netflix. Se é Netflix, todos os direitos são da Netflix. Eu não tenho direito a nada. E nem ninguém. Agora, quando você tem o IMDB, e agora me deu uma ideia de mostrar para vocês o que é o IMDB, que é uma coisa do cinema mundial, né? Existe costume design, porque em inglês, porque você pode ser costume design, né? É a figurinista que faz o design inteiro, mas uma primeira assistente e que ela está acima de uma primeira assistente, uma primeira assistente para mim, ela é sempre criativa, né? Isso eu vou explicar no curso. E tem uma coordenadora que é mais ligada à produção, né? Prestação de contas, equipe inteira. Quando você faz um trabalho muito grande, o que eu acho que você tem que, como eu sempre fiz, você tem que ser honesta. Se você faz um trabalho grande, como coisa mais linda, e você foi terceiro assistente, é super importante, porque eles sabem o tamanho da encrenca que você começou do começo ao fim. Sim. E você vai crescendo, porque se você conseguiu sobreviver num trabalho desse, que o seu crédito está lá, claro que outra pessoa vai te chamar, inclusive num trabalho, mais ainda num trabalho grande como esse. Então, eu acho que você pode colocar no seu portfólio e sem... o que eu acho que no Brasil, tudo tem que ser... não tem vergonha nenhuma você ser assistente. É muito importante você ser assistente de um trabalho muito grande, porque se você foi assistente de um trabalho muito grande, você participou dele, mesmo que você fosse estagiária. E é difícil, faz parte gente. daquele time. Você fez parte daquele time e o resultado tem uma participação como você falou no início, né? A primeira coisa é saber trabalhar em grupo, em equipe. O figurinista, ele trabalha em equipe, né? Por exemplo, parece que é uma bobagem, mas todas as roupas que a gente pega de basicamente São Paulo, Rio, né? O Rio de Janeiro tem os melhores acervos de época, de quantidade, porque a gente teve coisa mais linda, um morro e características diferentes, né? Então, você precisa etiquetar
Da onde vai todas as roupas, da onde foi, devolver excelentemente, cuidar, não perder nada. Esse é o primeiro trabalho. É chato? É. É importante? É. Mas é um começo. Não dá para você começar a fazer um trabalho enorme. Por exemplo, muitas vezes estou fazendo uma prova de roupa. Quando a gente está discutindo o trabalho, sem ter o ator ou o diretor presente, quando a gente vai, pega a boneca, começa a montar, eu aceito a opinião de todo mundo. Mas quando eu estou numa prova de roupa, a palavra é minha. Porque, às vezes, o ator tá com... é melhor só uma pessoa falar. Então, o que eu acho é assim, a gente está vivendo um processo que todo mundo tem que ter opinião, sabe? Ah, eu tenho que ter opinião sobre isso, eu tenho que ter opinião sobre isso. E eu acho que a gente tem que escutar, aprender, sabe? Maravilhoso! Ela encheu vocês de spoiler aí. Eu vou continuar aqui com algumas perguntas. A Cris Quaresma mandou, aproveitando o gancho, qual denominação dos assistentes ou especialização técnica que você exige da sua equipe? Primeiro tem o primeiro assistente de figurino ou figurinista assistente. O primeiro assistente faz, e às vezes eu tenho 2 primeiros assistentes. Um que cuida, junto comigo, dos personagens principais e o outro primeiro que cuida de toda a figuração, né? Principais coadjuvantes e a figuração. O segundo assistente cuida da produção como um todo, porque eu tenho que ver quem vai para acervo, quem vai fazer costura, e aí eu divido a parte de produção de acervo, brechó e tudo isso, e a parte de costura, né? Geralmente tem um coordenador que cuida só da parte de caminhão e de produção, né? O que a gente vai precisar para cada dia e negociação com a equipe. Como o Coisa Mais Linda ou Irmandade, né? Eu fiz o Irmandade, que quando a gente tem muita figuração, você precisa de ter equipe extra. Então, você tem um coordenador para coordenar essa equipe extra, né? Para a gente conseguir vestir muitas pessoas em pouco tempo. Você tem o estagiário, que geralmente é uma pessoa que está aprendendo, que pode te fazer perguntas, mas que lida com chegada de todo o material, etiquetar todo o material e vestir a figuração. Agora chegou uma pergunta complementar super legal da Helena. Ela falou assim, bom, nessa organização, né, e com essa escala e essa ordem desses assistentes, existe um contador para organizar a questão de orçamento, ou a equipe, ou o estagiário, ou o produtor, o primeiro produtor, alguém organiza o financeiro? Joe. A figurinista, não é o seu assistente. No meu caso, e aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a conta do orçamento, porque eu faço conta quase todos os dias. Aí eu tenho um vestido maravilhoso que eu preciso gastar um pouco mais. Da onde eu tiro e da onde eu pego?
geralmente o coordenador de produção que dá um limite para o figurinista num trabalho tão grande. Eu gosto de saber fazer as contas. Mas o que acontece? Geralmente, quando eu pego um orçamento, e isso eu vou contar para vocês, a gente faz uma decupagem e eu calculo um número, né? De quanto custa o figurino. Eu nunca tive dinheiro suficiente para fazer o trabalho que custava tanto. Então, a gente vai fazendo estratégias. E dentro dessas estratégias, você corta aqui e pede também para o filme ser cortado, porque assim, a primeira coisa, a gente não faz milagre, né? A gente tem soluções, mas milagre, quando eu comecei fazendo cinema independente, eu comecei com uma amiga minha, que é a Patrícia Eltri, que eu, como era dos anos 80, tinha o Universo em Desfile, um brechó super divertido, e eu usava só roupa de brechó. E ela me pediu as roupas emprestadas. A gente começou assim, só que agora a proporção é muito maior, entende? Então, sim, é porque às vezes você vai fazer um curta, você vai ser figurinista de um curta, dá para aproveitar o que a gente fez, que eu vou mostrar? Dá. É proporcionalmente diferente, né? Sim. Você Seguindo. entendeu, Dani? Quem foi que perguntou? A gestão da verba ali do projeto acaba sendo também uma demanda do figurinista e não de um contador. A coisa mais que eu vou falar é: faça a decupagem, sabe quanto custa? Custa tanto. Não tem, você vai falar, corta aqui, corta aqui, corta aqui, vamos fazer. É muito importante, antes de você negociar o valor, saber quanto custa. Então, o tempo inteiro a gente lida com o orçamento. O tempo inteiro. E essa parte do orçamento, claro, tem o coordenador que faz isso, mas o figurinista sempre está. Gente, eu já vi, eu comecei a stalkear outros cursos. Todos os figurinistas do mundo inteiro falam a mesma coisa. É o orçamento. Como você viabiliza? E assim, é muito fundamental assim. Quanto custa o trabalho que o diretor quer? Às vezes o diretor quer uma coisa que não dá para fazer. É um pouco diferente de fazer uma publicidade, por exemplo. O dinheiro aparece. Isso é uma maneira de você saber negociar. A Thalita Santos pergunta: a minha maior dúvida é questão de valores. Como cobrar? Como? Que caminho? Tem um preço por hora? Como cobra um trabalho de um figurinista? Existe a Associação dos Figurinistas de São Paulo, que é a FIGA, e a FIAR do Rio de Janeiro, onde tem uma tabela. É só pedir a tabela e, além disso, tem uma coisa super legal que a gente montou da associação, que é uma relação de todos os acervos. Eu posso até os acervos todos e compartilhar isso. E existe essa tabela. Agora, claro, você vai fazer o curta do seu amigo que você está começando, da faculdade de cinema. E aí faz uma junção, né? Cada um dá uma força, mas você vai saber decupar, vai saber negociar. Eu não estou nem vendendo, mas assim, saber quanto custa o que o. Vamos supor, vocês vão fazer um curta, vocês estão fazendo faculdade de moda, e aí tem a galera do cinema na mesma faculdade. Aí vão fazer um curta. Quanto custa esse curta? É importante fazer a decupagem para saber quanto custa, porque a gente pode dar soluções. Gente, eu faço isso 24 horas por dia. Dá solução. Reis, ela traz uma curiosidade. O figurinista atua em telejornais também? É uma outra
categoria de figurinista. O telejornal é um figurinista específico de telejornal. Eu tenho até umas amigas que trabalham na TV Cultura, assim, que eu conheço mais é da TV Cultura, a Soraya, mas é um trabalho mais específico, você veste um jornalista. O figurinista que a gente está falando aqui, e eu acho que ele vai um pouco do stylist, né? Claro, porque ele veste um jornalista, você tem que entender o jornalista. O figurino que eu estou querendo dizer é como dramaturgicamente você desenvolve um figurino. É diferente. Acho que um figurinista de telejornal, ele vai meio entre o produtor de figurino, sabe? Como stylist, né? É que o stylist, ele já tem uma proposta. Acho que você ser... E é chamado figurinista, né? Um figurinista de um telejornal, você vai pôr um terno, mas você tem que saber como o apresentador qual é a personalidade dele, como chama... quase... Como chama essa... você tem que ver a cor do cabelo, o colorismo dele. É quase uma consultoria que você tem de moda e ter os contatos dentro da estrutura da produtora. É legal fazer. Gente, figurinista não pode ter preconceito com nada, porque cada dia você vai vestir uma pessoa diferente. E é por isso que eu gosto da minha profissão. Um dia eu estou fazendo a coisa mais linda, que é maravilhoso. Outro dia eu estou lá no morro, amo. Acho que essa troca e a não definição de uma estética, sabe? E a abertura, como cada filme, para mim, é uma história. E cada filme eu abro um universo. Maravilhoso. Então, muita gente aqui está perguntando do cronograma do curso, conteúdo programático. A nossa equipe já colocou o link aqui para vocês, tá? A carga horária e todos os dias, eu já falei aqui com vocês, são 8 horas no total, tá? E vocês podem chamar tanto no WhatsApp, tanto no direct, porque vocês têm hoje 24 horas, 10% de desconto. Com isso, esse curso vai resultar no investimento de R$ 485 à vista. É melzinho, gente. A gente formatou um curso muito especial. Vocês podem parcelar no cartão, tem lá um monte de plano de pagamento especial. Eu estou falando porque a gente tem... As vagas são super reduzidas, a gente tem mais de 100 pessoas conectadas aqui. A Bianca trouxe uma pergunta muito legal. Existe diferença de figurino para o teatro, da dramaturgia para o cinema? Muita. É completamente diferente. Existem 3 diferenças. Agora que a gente tem a série, a maioria das pessoas vê as séries na televisão. Aí tem uma coisa do HD, gente. Todo mundo que tem assim... essas televisões HD, põe HD cinema, porque essa definição a gente vê todos os defeitos, é horrível. Isso é uma coisa. O cinema e a série também tem uma diferença, porque o cinema ele vai ser projetado numa tela gigantesca. Então você tem que ter um olho de águia, que qualquer coisinha que está errada vai ser multiplicada a 1 metro do que você faz. Então, você tem que ter um olho muito... aí é um trabalho do assistente junto comigo, de ter um olho no vídeo assiste, de ser de águia para ver todos os defeitos que não podem aparecer. Né? Porque o cinema é uma coisa multiplicada numa tela enorme. Só para dar um exemplo, às vezes a gente marcava as roupas aqui atrás.
Se um ator se mexer aqui, aparece a etiqueta da onde é, você vê isso, não desse tamanho, você vê isso desse tamanho. E o teatro é exatamente o contrário. O teatro é onde precisa ficar grande, né? E os conceitos podem ser mais abertos. Eu, no finalzinho, eu quero falar um pouco sobre o teatro, né? Como você cria um espetáculo de teatro, ele, às vezes é mais sobre conceito e mais do que isso, né? Você vê tudo grande. E aí tem uma questão do envelhecimento, da vivência ou não. Amei a pergunta da Luna. O figurino anda junto com a direção de arte? Por exemplo, antes de você decidir a estética, você já tem uma noção do contexto de cenário, de cores, de objetos, do que aquela cena vai estar ali para depois você definir o figurino? O figurinista tem que ser o melhor amigo do diretor de arte. Por isso que o diretor de arte me chama. Isso acaba sendo uma parceria sequencial de vários trabalhos, né? Quando essa dupla está aliançada. É o diretor de arte que contrata o figurinista. E nós montamos quadro a quadro. É como se fosse uma história em quadrinho de sequência. Então, quando fica lindo, é porque a gente monta cada cenário tem uma harmonia. Uma vez eu fiz uma brincadeira que foi: quais são as fotos que a gente mais ama da nossa vida de infância? Com certeza tem direção de arte e figurino. Com certeza você tem um cenário bem feito e um figurino bonito. Então, nós montamos quadro a quadro. E aí que eu quero contar. Quando a gente faz um filme, a gente não faz look, a gente monta os quadros. Eu, todo dia, quando vou fazer um filme, uma série, seja o que for, eu não tomo café da manhã sem saber o cenário, porque às vezes o diretor de arte muda alguma coisa e eu quero ver aonde vai ficar nessa cena o figurino. E qual é o tesão da realização do figurino? É quando a luz está linda, quando a roupa está bonita, quando o ator está que não parece que ele está vestido com alguma coisa. E o fotógrafo, e ele faz o texto e aquilo parece invisível. Aí você conseguiu fazer a mágica. E aí isso está num outro elemento. Eu estou amando, eu queria continuar esse nosso papo, mas a nossa equipe já avisou, só temos 30 vagas e metade já estão sendo acessadas lá no nosso site, a galera está correndo fazer a matrícula. Verô, eu tenho que te dar a oportunidade de dar boa noite junto comigo agora, e eu vou correr com a minha equipe para atendimento também. Tá bom, querida, mas qualquer pergunta me façam. E a vontade é essa, mais do que qualquer coisa, é aproveitar esse tempo para passar para vocês tudo que eu falo com a minha equipe todos os dias, que eu estou morrendo de saudade de trabalhar. Eba! E a gente vai ficar muito feliz de compartilhar todos esses anos, de você trazer todos os seus macetes. Que curso nenhum, gente, nem acadêmico vai te entregar isso. Aqui você vai ter a vivência do mercado na real. Eu espero por vocês, fico muito feliz dessa audiência que a gente teve aqui. Quero que vocês saiam daqui direto para o WhatsApp ou para o direct. Não deixem, 30 vagas somente, vai ser um intensivão especial. Boa noite a todos. Obrigado, Verô. Boa noite. Eu fico de olho em vocês. Agora a gente volta com vocês já em aula, hein? Lá em maio. Obrigada. Um beijo.